Está no ar o Fé em Ação. Seja muito bem-vindo você, que toda semana está conosco, e também você que chegou aqui pela primeira vez. O Fé em Ação é um programa da Federação dos Empreendedores Adventistas que mostra como a fé tem atuado no nosso território, com ações de amor e responsabilidade. Hoje, no Fé em Ação, vamos acompanhar a mobilização de um grupo de jovens que se reúne para crescer espiritualmente e usar seus dons para promover ações sociais. No estúdio, Sérgio Azevedo conversa com Victor de Pardi, que compartilha a experiência de fazer parte de uma geração que quer transformar o mundo. Só que ao longo disso, a gente foi entendendo que aquilo era pouco perto do tanto que a gente queria fazer. E a gente começou a desenvolver muito um braço social. André Aurel traz as novidades da Federação dos Empreendedores Adventistas pelo Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí. O Fé em Ação volta já. Jovens com disposição e iniciativa estão transformando a comunidade por meio de ações missionárias. Um exemplo claro do que Deus é capaz de fazer quando pessoas se colocam à disposição para servi-lo. Hoje a Renata traz para a gente as ações realizadas pelo projeto Renove. O Renove ele surgiu como um pequeno grupo com o intuito de incluir alguns jovens como uma forma de realmente a gente trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas dos jovens também, mas de uma forma muito leve. Então hoje, se a gente fosse colocar em alguns pilares, o primeiro é o social. A gente gosta de ter esse contato com as pessoas, com os jovens, com o próximo. O segundo é realmente a música. A gente já tem uma frente 100% voltada para o louvor, que é o Reviva. Na dança do mar, ouço a sua voz. O Reviva é o ministério musical do Renove. Eles vão até as igrejas para levar muita adoração musical. O seu soprar, posso ver criar a vida. Ao final da programação, a gente nunca quer ouvir que cantou bonito. Eu acho que é um sinônimo de que a pessoa estava ali prestando atenção na nossa performance. E a gente gosta muito quando a gente tem o feedback de, me senti muito bem, senti um negócio diferente com a música de vocês e tudo mais. Nós temos uma frente 100% voltada para a comunidade, para projetos que a gente gosta de arrecadar, que a gente gosta de ajudar. Para as nossas ações sociais, a gente segue duas linhas. Uma, as tendências do momento, e outra, de acordo com as necessidades das comunidades que a gente conhece ou, de alguma forma, fica sabendo da necessidade. Sobre as tendências, a gente já fez uma campanha do Setembro Amarelo, ali na Paulista. Foi muito legal. E um exemplo que eu posso te dar das necessidades, a gente ajudou recentemente o Cantinho do Céu, uma comunidade aqui de São Paulo, do Grajaú. E a gente conseguiu arrecadar 200 cestas básicas, 200 caixas de litro de leite. Então a gente tenta ajudar com o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente abre campanha e tenta fazer uma grande corrente do bem para alcançar essas pessoas de alguma forma. O que nos impactou bastante é que essa voz ela veio tão forte já no nosso primeiro ano, pouco menos até de um ano que a gente completou, que foi um batismo, né, de um dos hoje representantes da música, hoje do Renove. Ele se batizou porque ele sentiu que o Renove potencializou isso e ele poderia ser usado diante do Renove com um dos dons dele. Eu cheguei no Renove a convite do Victor. O Victor a gente já se conhece de longa data. Não sei nem mensurar, talvez uns 8, 9 anos já. E eu sou também amigo do primo dele, que falou, o Vitinho tá com um projeto, tal, na casa dele, de reunião, você não quer ir? E eu falei, beleza, vamos lá. Aí eu vim pra cá no segundo Renove, no primeiro eu não vim, mas vim no segundo e não saí mais.
Isso mesmo, não saiu e ainda trouxe mais alguém com ele, a Tabata, que nasceu em família cristã, mas se afastou por um tempo da igreja e com o Renove decidiu voltar. Mas o resumo dessa história vou deixar ela mesma te contar. Meu amigo Tiago, ele começou a frequentar o Renove e ele sempre me falou muito, e ele me falava que toda sexta-feira eles se encontravam e se reuniam sempre, jogavam futebol, estava sempre junto. E eu falei, tá, né, me chama um dia, né? Aí teve um evento que fizeram para comemorar o aniversário e eu vim com meu namorado, que hoje é meu marido, e a gente se encantou, assim, porque a gente viu um monte de jovem da nossa idade encaminhado profissionalmente, tipo na faculdade, alguns ainda, né? Mas assim, todo mundo com muita fome, muita sede, uma super organização, tudo com muita excelência, e a gente nunca tinha visto isso, assim. E aí eu fiquei apaixonada, só que nesse meio tempo a gente casou e eu fui para a igreja dele. E aí a gente ficou servindo lá bastante tempo, e aí a gente, por um ato de obediência, a gente percebeu que Deus estava direcionando a gente para Adventista do Sétimo Dia. E aí a gente começou a frequentar mais os encontros do Renove, só que veio a pandemia. Mas mesmo assim a gente criou um laço muito forte, porque acho que nesse tempo a gente começou a gente criou mais afeto, né? Porque tava todo mundo longe, então a gente começou a meio que se acompanhar virtualmente, sabe? E aí a gente realizou as lives também e a gente formou uma família. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Bom, o Renove passou por esse momento de pandemia e a gente teve que se adaptar, né? Antes a gente fazia as reuniões presenciais e a gente precisou mudar, transferir isso para o online. E no online a gente teve uma possibilidade totalmente diferente, né, de alcançar pessoas que talvez nós nunca alcançaríamos. Pessoas talvez de outros lugares do Brasil, até mesmo de outros lugares do mundo. Semanalmente a gente tinha as lives e nessas lives eu estive apresentando e tive a possibilidade de entrar em contato com muitas pessoas, com muitos pastores, com muitos cantores e pessoas diversas, né, de muitos lugares do nosso país. E a gente pôde falar sobre assuntos que as pessoas estavam passando no momento, né? Que as pessoas estavam precisando ouvir, precisando conversar, precisando falar. Recomeçar. Essa é uma atitude que todo ser humano em algum momento de sua vida tem que fazer. É inevitável. Todos nós precisamos recomeçar. Aos poucos, o Renove tem voltado aos encontros presenciais. Claro que em número bem menor do que antes da pandemia, para a segurança de todos. Estive num desses encontros e não pude deixar de notar uma componente mirim bem participativa, por sinal. Eu gosto de participar porque eu fico mais perto de Deus, sabe? Eu faço mais coisas. Eu tenho um momento para descansar só com ele, entendeu? Nós acreditamos no cristianismo vivenciado na forma mais prática possível. Então é de uma forma realmente vivida, naquela forma em que você, no trabalho, as pessoas percebem que você é diferente, na escola, numa faculdade, até mesmo dentro de casa. Isso é o que me motiva, me deixa viva. Eu senti que eu estou trabalhando, que eu estou servindo e eu sinto o Espírito de Jesus comigo mesmo, assim, em tudo. E é muito gratificante você ver Jesus agir através de você e o quão pequeno você é e o quanto você pode oferecer para o outro sem você mensurar, assim. Nossa igreja, ela começa com jovens. E eu entendo que hoje Deus tem chamado também esse grupo de jovens para agir, para fazer a sua parte, né? Não quer dizer que os outros não tenham, todo mundo tem a sua parte, mas acho que chegou a hora da gente como jovens, nós como jovens, tomarmos a frente, né, das atividades e de nos colocarmos nas mãos de Deus para fazermos a nossa parte. E para encerrar, se liga no conselho da Tabata para você, que sente Deus te chamar para fazer parte de uma missão maior. Então se você tá aí, né, com essa história parecida comigo, olha para Jesus e busca, sabe, tudo que você puder. Vai na igreja no sábado, te chamaram para uma reunião, vai, te chamaram para, sei lá, um café, vai, mas esteja aberto e aberto a conexões também, porque Deus conecta pessoas e conecta propósitos também. Isso sim é espírito missionário. Parabéns! E que fique como exemplo
para a nossa geração. Agora vamos com as últimas notícias de eventos e ações promovidas pela Federação dos Empreendedores Adventistas, com André Aurel. Hoje nós estamos acompanhando a história dos meus amigos do Renove, uma iniciativa inspiradora de jovens com o coração na missão. Para cumprir o seu propósito, a fé apoia projetos como este, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Um exemplo disso é o Ministério Winners. Com foco na formação e profissionalização de pessoas refugiadas, o Learning Center tem oferecido cursos profissionalizantes para a comunidade, desenvolvendo jovens e mulheres para o mercado de trabalho. O Winners trabalha diretamente com as crianças, mas também contempla as mães delas, com o curso de corte e costura, para que elas possam ganhar aquela renda extra. Os jovens também são capacitados por cursos de informática e inglês. O desejo do Winners é expandir cada vez mais, ao criar oportunidades de emprego em todo lugar do mundo. O Winners é um projeto apoiado pela fé. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, trabalhando pela formação e pela transformação de pessoas. A pausa agora é para o intervalo, mas continue conosco. Na volta, Sérgio Azevedo estará nos estúdios conversando com Victor de Pardi sobre o projeto Renove. Está imperdível. O Fé em Ação volta já! Amigo e amiga telespectadora, é com muito prazer que agora na segunda parte do programa nós estamos recebendo o mentor do Renove. É com muita alegria que eu estou recebendo o nosso engenheiro, é o Victor de Pardi. Obrigado, Victor, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco desse projeto fantástico que a gente mostrou alguma coisa na primeira parte, nem tudo, porque são muitas atividades. Parabéns, viu? Obrigado, Sérgio. Victor, a gente sabe que você participou em 2018 do Encontro Nacional da Fé, que foi em São Paulo. E dentre os amigos que estavam lá, a fé convidou um grande amigo meu e da fé, o pastor Odailson, né? E o pastor Odailson tinha uma missão de conversar com os jovens e você estava ali. E isso, de certa maneira, te impactou. Como é que você recebeu a mensagem dele e, refletindo nas mensagens, né, e ele cutuca as pessoas, né, e tal, você foi cutucado. Como é que surgiu aí, desse encontro da fé, uma ideia de você, na prática, fundar um ministério? A gente até brinca lá com o pessoal do Renove que, pra gente, o Odailson é um padrinho. Porque se não fosse ele, ali naquela pregação, uma sexta-feira à noite, no Encontro da Fé, ele plantou uma semente no meu coração e ele estava apresentando alguns cases de missão, contando algumas histórias de jovens. Você falou, a audiência era o grupo de jovens ali que estava no encontro. E meio que olha o que a galera está fazendo, olha o que o pessoal está fazendo, e você? E você? E cada vez que ele falava e você, parecia que era comigo, sabe? Parecia que ele estava olhando no fundo do meu olho. E eu saí muito provocado, eu já tinha a ideia, assim, o desejo de juntar uma galera para começar a estudar mais da palavra, mas naquele dia eu saí de casa com uma sensação de que era a hora. E o Espírito Santo trabalhou porque no dia seguinte eu fui para a igreja, encontrei os meus amigos, eles me chamaram de canto e apresentaram uma ideia da gente começar a fazer um estudo bíblico na igreja. Aí eu falei para eles, vamos... Sensacional a ideia, mas vamos fazer isso em casa e chamar isso de PG? E assim começou o Renove. Então, o pastor Odailson teve um papel importantíssimo para isso. Desde o começo, durante, depois, sempre apoiou muita gente. E o berço de tudo isso foi o Encontro da Fé. PG, para os velhos aqui, explica o que é. O PG nada mais é do que uma galera que se encontra para trocar ideia, falar da palavra de Cristo. A gente se encontra semanalmente às sextas-feiras. A gente não tem muito um modelo a ser seguido, a gente vai se revezando, às vezes tem um assunto que está em alta, a gente estuda. É uma galera que se encontra, abre a palavra
e troca visões, troca ideias a respeito de Agora, você começou convidando pessoas da igreja mesmo para congregar, né? E em que momento vocês pensaram, opa, vamos também levar isso para fora, trazer mais gente de fora? Como é que isso se deu? Foi muito natural, Sérgio. A gente começou com 5 pessoas. Na semana seguinte, o boca a boca, a gente tinha 10, depois 20, depois 30, 40. A gente falou, pô, que legal isso aqui que a gente está fazendo. Eu sei que a gente terminou o ano com 80 pessoas lá em casa, todo mundo amontoado assim, um em cima do outro. E acho que foi quando a gente fez esse evento lá em casa que a gente olhou e falou, cara, talvez a coisa esteja tomando uma proporção um pouco maior do que a gente imaginava. Aí o ano acabou, na volta do outro ano, 2019, você vê, foi tudo muito rápido, né? Porque o Encontro da Fé foi em setembro, outubro, fim do ano já tinha 80. A gente voltou o ano e a gente falou, não, vamos fazer um evento. Não só para a galera vir em casa, vamos alugar um salão e tal. E aí, nesse evento, a gente juntou 200 pessoas. Nossa. E aí foi a primeira vez que a gente falou, caramba, que legal. Aí, um pouco depois, nesse evento, começou o nosso braço musical, que é o Reviva. A coisa foi tomando uma proporção. O Reviva hoje é convidado para cantar em várias igrejas. E até que a gente fez uma programação musical especial que juntou também mais de 340, 330 pessoas. Então, foi muito natural, assim. A gente foi sentindo prazer naquilo que a gente fazia. E, com o tempo, foi tomando uma proporção que extrapolou os limites de casa. Agora, você tem uma história com um colega de faculdade. Que história é essa? A mãe dele estava assistindo o programa do Fé em Ação e ele passou assim na sala e tal. Quando ele viu, tinha o pessoal da Fé foi lá gravar, mostrar um pouco de como que funcionavam os encontros. Ele falou, cara, eu conheço esse cara. E no fim das contas, a gente fazia faculdade na mesma sala, a gente estava no mesmo grupo de trabalho. E eu não conhecia ele, assim, só de vista e tal. E aí ele me abordou na semana seguinte e falou, cara, como assim você é adventista? E como assim você tem um PG? Aí eu contei um pouco mais para ele do plano, de como que a gente se encontrava e tal. Eu sei que na semana seguinte ele já estava se encontrando com a gente. Que legal, hein? Assim, de uma forma geral, faz uma varredura dos projetos que vocês já se envolveram ou estão envolvidos até agora. Eu acho que ao longo do tempo o Renove foi construindo uma maturidade, né? Sim. A gente começou muito voltado primeiro para essa parte do encontro e esses encontros extrapolando o limite de casa. Então, encontros em casa vários, com 70 pessoas, 80, 50, 60. A gente teve esse primeiro encontro que eu comentei com você, que até o Tonasso estava com a gente, que foi um primeiro encontro para 200 pessoas. A gente teve o Reviva, que foi a nossa programação musical lá na igreja de Moema, para 320, 330 pessoas. Só que ao longo disso, a gente foi entendendo que aquilo era pouco perto do tanto que a gente queria fazer. E a gente começou a desenvolver muito um braço social. A gente tem várias iniciativas, acho que isso se intensificou muito ao longo da pandemia. Acho que perto ali de onde a gente está na zona sul de São Paulo, a gente viu muito perto da gente a necessidade que as pessoas estavam passando. A gente se aproximou de algumas comunidades ali do Grajaú, Cantinho do Céu, ajudando com alimento, com doação financeira. A gente montou um ponto de coleta toda semana, a gente chamou um projeto de drive-thru, que a gente recolhia alimento em frente a um supermercado. Na época do Setembro Amarelo, a gente foi para Paulista conversar com as pessoas sobre estabilidade emocional, a gente levou uns psicólogos para o pessoal abrir, contar um pouco das histórias e dividir um pouco do sofrimento. Então, eu acho que a gente começou um pouco focado em encontrar, com essa pegada de galera, de estar entre amigos. Eu gosto de brincar. Entrou em redes sociais também fortemente. Rede social, né? Exato. Acho que até um primeiro marco para a gente nesse mundo digital foi a nossa live. A gente fez uma live solidária que contou simultaneamente com mais de 1000 pessoas assistindo a gente. Tem uma pessoa aí que tem um recado para você. Vamos ver? Ah, é? Tá aqui, ó, nessa TV. Oi, Vitor. Oi, pessoal do Renove. Quero deixar uma saudação para vocês. Quando eu falar aqui pro Vitor, eu estou falando para vocês todos. Para mim é uma alegria muito grande deixar um depoimento, uma saudação. Tudo começou ali em casa, né? Com meia dúzia de pessoas. E vocês foram, assim, jovens valorosos. Meu carinho por vocês é muito grande. E contem sempre com o meu apoio. A porta da minha casa sempre vai estar aberta para vocês.
E é uma alegria tremenda quando eu encontro com cada um de vocês, seja em casa, seja em qualquer lugar. Vocês sempre vão ser os meus filhos. Um beijo grande e amo vocês. Seu pai é parceirão, hein? Sua mãe Demais. também, né? Seu irmão. E irmão, mãe e pai juntos, família junto, tem que dar certo, né? Mas olha, a gente está no fim do programa, o teu pai está aqui te acompanhando e ele tem mais uma surpresinha para você. Eu queria chamar o teu pai agora, aqui ao vivo, com a gente, Walter de Pardi, ele é presidente, né, do Conselho da Fé, e te entregar um certificado por tudo que você tem feito pelo próximo. Pode abraçar aí, pode chorar, pode fazer o que vocês quiserem. Obrigado, Vitor. Deus te abençoe. Obrigado. Muito linda essa imagem, hein? Esse aqui é o cara, Sérgio, esse aqui é o cara. Se não fosse ele, nada disso teria Pode sentar, pode acontecido, teria dado certo. Eu até aproveito aqui para agradecer para ele, para minha mãe, em nome do Renove, porque, querendo ou não, é uma pessoa que está aqui, mas tem muitas outras por trás, tem uma galera muito animada, com muita energia, com muito amor a Cristo. E eu sei que não é fácil toda sexta-feira você abrir sua casa para receber um grupo de jovens, né? A gente fazia barulho, a gente incomodava, a gente não parava de chegar gente às vezes. E meu pai nunca abriu a boca para falar um A, para reclamar, pelo contrário, sempre deu todo o apoio, ele e minha mãe. E se não fosse aquele espaço, se não fosse a sala de casa, nada disso teria acontecido. Então, eu agradeço muito em nome do Renove, ao meu pai, minha mãe, que sempre apoiaram. E a gente continua junto na caminhada, né? Sempre. E aí, Walter? Você falou que eu nunca falei um A, eu vou falar um água. Filho, você não imagina a alegria, como pai, como líder da fé, passar esse certificado para você. Para fazer aquele vídeo lá, eu tive que parar umas 10 vezes. Você viu que o olho estava vermelho, mas dessa vez eu vou segurar aqui e dizer que Deus continue te abençoando, abençoando os filhos, né? Você está representando aqui todo aquele povo, toda a galera do Renove, todos aqueles jovens valorosos. Dizer que sempre foi uma estratégia da federação fazer um trabalho com a juventude, né? E a gente está muito feliz de ver a juventude se engajando nesse trabalho, nesse projeto. Que Deus continue te abençoando. Amém. Conte sempre com a fé, conte sempre com o seu pai e vamos continuar avançando no ministério até Jesus voltar. Amém. Olha, eu estou muito feliz aqui também, porque eu sou o culpado de trazer o Walter para a fé, viu, Vitor? Ele foi muito resistente no início, fé, não sei esse negócio. Está aí o legado que você está criando. O seu filho estruturando esse lindo ministério. Já valeu a pena você fazer parte. Chora, garoto. Se chorar, eu vou chorar junto. Nós estamos no fim do nosso programa com esses queridos amigos aqui, mas é isso. O jovem pode fazer diferente aonde está. Pode fazer algo a mais que cria uma grande diferença no contexto em que ele vive. Faça como o Vitor. E você, pai, apoie o seu filho. Você, mãe, apoie o seu filho. A casa vai bagunçar, vai dar trabalho? Não importa. Por trás disso, tem os planos de Deus. Nós vamos ficando hoje por aqui. Que esse projeto se multiplique. Muito obrigado mais uma vez por você e o Vitor e o papai Walter estarem aqui e a toda a galera lá que faz parte desse projeto lindíssimo. E é isso, fé é isso. É fazer com que as pessoas se movam para alcançar outras pessoas para Cristo e assim esses ministérios se multiplicarem e a gente ter muito mais gente lá no céu muito em breve. A gente volta agora para terminar o programa com Bárbara Luz. O programa de hoje encerra por aqui. Vem conhecer mais sobre a Federação dos Empreendedores Adventistas. Acesse feadventistas.org.br e siga também a Federação no Instagram, @fé_adventistas. Até a próxima semana!